É com muita alegria que a gente está aqui hoje para gravar o 7º episódio do podcast, que vem sendo organizado a partir de uma parceria super importante entre a Secretaria Estadual de Saúde, a UERJ e a Alerj, através de 2 emendas parlamentares, uma delas para fomentar e fortalecer o Fórum Intersetorial da Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência, e a segunda para operacionalizar a Lei 9.775, de 4 de julho de 2022, que institui o Programa de Acolhimento em Saúde Mental para a Juventude das Favelas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, tendo como público-alvo crianças, adolescentes e jovens residentes em favelas e áreas vulneráveis socioeconomicamente, em áreas rurais carentes de atendimento médico. Aí hoje a gente está aqui para poder conversar com um profissional de saúde do campo da atenção psicossocial que vai compartilhar a experiência dele de cuidado e atenção a crianças e adolescentes em cenas de uso de álcool e outras drogas, num espaço chamado Metrozinha. Ele vai contar melhor. Queria já agradecer a sua presença aqui e passar a palavra para a Kátia, que vai contextualizar o ponto de partida desse encontro. Oi, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu estou muito feliz também de estar aqui com o Leonardo Lima de Moraes, que, como a Karen falou, é um profissional de saúde mental que está no CAPCI Ziraldo, né, Leonardo? E que lá eles têm alguns trabalhos territoriais no território. O CAPCI Ziraldo é um CAPCI que é aqui no município do Rio de Janeiro, e ele fica na área que a gente chama de área programática 2.2, que pega todo o maciço da Tijuca, né? Maracanã, Mangueira também, né? Mangueira não. Bom, enfim, o próprio Leonardo vai dizer um pouco melhor, assim, os bairros, mas é isso. Eu queria também agradecer muito a presença do Leonardo. O contexto, né, que eu acho importante é porque os CAPCIs são serviços territoriais que precisam, de fato, estarem no território executando as ações fora do local Casa CAPCI, e a gente percebe o quanto que é importante o CAPCI poder estar pelos territórios. E a gente hoje vai escutar uma experiência assim para poder abordar crianças e adolescentes que não chegariam, né, se a gente ficasse dentro de um CAPCI esperando que elas chegassem. Então, é isso, e eu quero passar a palavra para o Leonardo para ele poder falar um pouquinho do percurso dele, como é que foi. Então, boa tarde, pessoal. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de poder falar aqui. É sempre importante poder divulgar esse trabalho. É um trabalho precioso que as pessoas têm que conhecer, e esse trabalho tem que ser multiplicado. Eu acho isso muito importante. Tentando me apresentar um pouco, né? Eu sou o Leonardo, então, né? Eu sou assistente social de formação. Atualmente eu estou fazendo doutorado em saúde coletiva, na economia da saúde. Fiz residência também no IPUB, a residência de saúde mental. Desde o início do serviço social eu me interessei por essa área da saúde mental, mesmo sem ainda saber muito bem o que ela era. Eu pude entrar já, conhecer um pouco a saúde mental a partir de 2012, 2013, pelo PET Saúde. No PET Saúde tive a oportunidade de conhecer o consultório na rua, né, o lá do Jacaré. Como aluno? Como aluno do PET. Que Isso legal. era 2012, se eu não me engano. E aí também passei pelo Miriam Makeba e pelo Raul Seixas nessa época. Foi precioso, assim, para mim conhecer esse trabalho e me vendo ali dentro, me imaginando enquanto profissional ali, né? O PET é uma coisa que ela é uma oportunidade de viver para o aluno, né, essa experiência de trabalho, muito bem protegido, e também enquanto aluno, mas poder ver quais são os desafios que o SUS tem para os futuros trabalhadores. E ver se você tem, né, interesse, não interesse, né, se aquele trabalho desperta algo em você, porque existem, né, várias políticas sociais onde você pode trabalhar que vão para além do SUS hoje. Então o PET é esse momento onde os alunos podem se encontrar, né? E eu me encontrei ali, eu acho. Eu me encontrei, inclusive a partir dali eu
por necessidade de trabalho, busquei uma oportunidade como agente social de saúde, trabalhei como agente social no consultório na rua de Acari, enquanto eu ainda estava estudando. Então fui fazendo minha graduação, fazendo PET, fazendo estágio também em CAPS e trabalhando no consultório na rua lá em Acari. E foi uma imersão super importante para conhecer o trabalho da saúde mental, o trabalho de diferentes profissionais, né? Então pude trabalhar com excelentes psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, médicos, e podendo entender um pouco, né, da especificidade do trabalho deles e de algo que vai se encontrando, né, em comum a todos os profissionais de saúde e também em comum na saúde mental. Terminando a residência também, eu tive a oportunidade de trabalhar alguns anos na gestão do Serviço Residencial Terapêutico aqui do município. Então, trabalhei alguns anos no CIEDS, né, uma organização que fazia a gestão dos contratos aqui do município. E a gente, nessa época, se eu não me engano, a gente fazia a gestão de 97 residências terapêuticas. Ainda acho que é o maior programa do Brasil, né, em relação ao município, operando residências terapêuticas, e pude participar um pouco desse processo de desinstitucionalização, né, do município e do estado a partir disso. Então, eu vou falando um pouco esse percurso, gente, porque acho que são as oportunidades onde a gente vai encontrando e também onde a gente vai se inserindo. E cada uma delas vai ajudando a gente com encontros com profissionais e também com um conjunto de técnicas, né? Seja da abordagem de pessoas em situação de rua ou em extrema vulnerabilidade, às vezes em casas, em condições de habitação análogas à condição de rua, né? Seja pensando, né, a pessoa que passou por 20, 30 anos dentro de um hospital psiquiátrico e que, ao se encontrar com o território, tem que, né, se redescobrir nesse território, né, um lugar que já não é mais como ela viveu antes da internação, muitas vezes. Também você aprende ali algumas ferramentas, alguns recursos para ajudar essas pessoas, auxiliá-las no protagonismo da vida delas, na vida cotidiana. Então, se eu pudesse fazer algum paralelo aqui agora, pensando junto com vocês, tanto essa experiência do SRT, quanto as experiências em situação de rua, da população em situação de rua e de vulnerabilidade social, o trabalho muitas vezes ajudar essas pessoas o cotidiano da vida, né? Sustentar direitos que deveriam estar estabelecidos para todo mundo. Direito à habitação, o direito à alimentação, a liberdade, né, um dos direitos fundamentais da nossa sociedade. E aí a gente discute, né, que direito à liberdade é esse, né? Seja você preso no manicômio, seja você dentro de um território sem recursos financeiros ou sociais hoje para circular pela cidade. Então a gente precisa se preocupar, porque esse termo liberdade, né, ele não está dado, né? Não é você estar fora de uma prisão, não é você estar fora de um manicômio, né, de uma instituição, né, asilar que garante a sua liberdade. E eu acho que eu estou falando isso porque a gente chega um pouco a essa cena do metrozinho, nessa região aqui do Maracanã, no Rio de Janeiro. E aí, falando um pouco sobre o CAPS Ziraldo, eu acho importante, antes de falar sobre o metrozinho, o CAPS Ziraldo ele vai fazer 2 anos de trabalho agora em março. E eu acho que ele foi um CAPS muito desejado nesse território. Acho que o território esperava muito por esse tipo de serviço. E acho que ainda espera por um CAPS 2, um CAPS adulto, né? Pode ser 2 ou 3, mas eu acho que é muito importante ainda, né? A gente poder ter o CAPS AD, o CAPS I, o CAPS adulto, né? Tem uma necessidade muito forte nesse território. Então, quando a gente chega dentro desse território, a gente percebe que algumas clínicas da família, né? A Odaleia, a Hélio Pellegrino, a Heitor Beltrão, e outras, né, elas foram criando suas próprias estratégias para absorver, principalmente as demandas de baixa e média complexidade em saúde mental, com auxílio, inclusive, de alguns profissionais da UERJ, né, a universidade, ela se mostrou ali um apoio tanto nos atendimentos, quanto no processo de matriciamento dentro desse território, né, que por muito tempo contou só com o CAPS AD, Mané Garrincha, né, enquanto um equipamento mais específico da saúde mental. Então, quando a gente chega, a gente vai percebendo que já existem algumas estratégias estabelecidas dentro desse território. No metrozinho, por exemplo, já havia um trabalho sendo realizado pelo consultório na rua, daqui do território da Tijuca, e também pelo CAPS AD Mané Garrincha, tendo em vista que já existia ali uma cena de pessoas, né, fazendo uso de substâncias em extrema vulnerabilidade social. Aquele território ali, ele tem como é que é o nome? Ferro velho, né? Que fala. Um lugar de reciclagem, né? E aí isso concentra muitas pessoas ali trabalhando e habitando ao torno daquele comércio.
Então já existia um trabalho ali acontecendo do CAPS-AD e do CREAS, também do território, e do consultório na rua. Então eram 3 equipamentos que já estavam ali quando a gente chega. E a gente vai não só no metrozinho, mas a gente chega no território. A equipe, algumas pessoas, né, uma boa parte da equipe é contratada 2 meses antes da gente, o espaço físico estar pronto. E isso foi uma oportunidade muito interessante para a gente, né? Porque a gente ainda não estava recebendo as demandas tão abertamente, né? Porque a gente não tinha um espaço físico, mas existiam demandas muito graves que a gente já precisava tomar conta junto com os outros serviços. Mas existia também a oportunidade de ir se aproximando desse território, né? Num trabalho territorial, até pela necessidade física, né? Então a gente estava se utilizando do apoio de outros espaços físicos para trabalhar e se desenvolvendo muito trabalho na rua, conhecendo os espaços, né? Então a gente pôde conhecer a Aldeia Maracanã, pôde conhecer o metrozinho, pôde estar circulando pela Sans Pena, que é uma praça central ali da Tijuca, né? Então a gente pôde estar circulando em lugares mais estratégicos dessa região e pensando um pouco o que se apresenta nesse território, particularmente para as demandas da população, das crianças e dos adolescentes que circulam ali. A gente sabe, né, quem mora no Rio de Janeiro sabe de uma circulação de crianças e adolescentes ali na Praça Sans Pena, muitas vezes associada, né, ao senso comum à questão de delito, né, ao uso de substâncias, né, o que não deixa de haver muitas vezes ali, mas a gente sabe que isso é encoberto, né, isso mascara muitas vezes essas explicações. Crianças que estão, né, em condições de vulnerabilidade social, seja nas questões afetivas, né, nas relações familiares, seja nas condições financeiras, né, ou seja na relação com a escola e todos os outros equipamentos de proteção social da criança e do adolescente. Então, essas crianças e adolescentes hoje que a gente vê circulando na rua, em alguns territórios, a gente percebe que a forma como elas circulam, né, de risco para elas mesmas, né, às vezes para os outros, tem muito a ver com esses marcadores de vulnerabilidade social que são anteriores a ela estar nessa circulação. E aí a gente foi nesses lugares poder conhecer um pouco essas crianças e esses adolescentes. E é uma coisa que a gente ouvia, tanto das pessoas, a gente foi em bares, né, a gente foi em comércios, né, nas bancas de jornal, mas também, né, nas clínicas das famílias, né, nas ONGs também, né, algumas parceiras, creches. E a gente foi perguntar um pouco sobre essa circulação, onde fica a criança, onde fica adolescente na rua. E era interessante que no primeiro momento eles diziam que não tinha, eles não sabiam muito. Tem um pessoal que passa por aqui às vezes, né? Mas assim, não conseguia identificar algum tipo de concentração, algum tipo de movimento, uma coisa ali, né, mais mapeada na percepção das pessoas sobre uma circulação de crianças e adolescentes no território. No metrozinho é a mesma coisa também, né? Quando a gente chega lá, a gente pergunta para os equipamentos e eles falam, olha, a gente vê às vezes, né, alguns pais passando com crianças e adolescentes, né, indo, voltando para a escola, mas no geral a gente não vê muito deles aqui na rua. E a gente fica um pouco com isso e continua esse trabalho territorial. A gente se compromete aí todas as semanas no metrozinho com essas equipes. No que a gente vai indo com eles, né, nas primeiras semanas, eu diria no primeiro mês, logo depois do primeiro mês a gente vai fazer uma pequena reavaliação e a gente chega a uma conclusão um pouco parecida com eles. De que, olha, a gente está indo, a gente não encontrou ainda uma demanda especificamente relacionada à criança e adolescente. A gente tem visto algumas pessoas passarem, mas mais numa coisa de circulação do que de habitar esse território, né, do que a gente está vendo agora. Curiosamente, eu tive até uma demanda relacionada à criança e adolescente ainda nesse momento que não era do território, que foi um rapaz que trabalhava na Supervia, e aí ele terminou o trabalho dele, tirou, né, a roupa da Supervia ali na frente da gente no território, vestiu uma outra roupa comum, pegou uma caixa de jujuba e começou a vender jujuba no sinal. E ele parecia um adolescente pra mim, só que ele tava com a roupa de trabalho. Eu pensei, será que ele é um jovem aprendiz, um rapaz de 17 anos, né, talvez, né, não sei. E fui lá falar com ele, oi, eu vi que você saiu ali, você tá começando a trabalhar e tal. Eu sou assistente social, a gente é do CAPSI, tentei explicar um pouco o trabalho, a gente tava ali, nesse momento a gente tava com uma tenda, né, nosso trabalho era bem visível no território. E aí ele fala, não, eu sou adulto, se eu não me engano ele tinha uns 22, 23 anos. E aí ele fala assim, mas você falando agora, eu tô precisando de uma ajuda sim. É que minha irmã faleceu faz mais de um ano, eu tô cuidando do meu sobrinho com a minha esposa, mas a gente não foi no conselho tutelar nem nada, a gente não tem a guarda dele, a gente tá muito preocupado com isso.
E aí, né, eu vou conversando com ele, vou produzindo algumas orientações para ele, né, sugiro, né, que ele, de fato, possa buscar o Conselho Tutelar, o CRAS, né, do território dele, poder dizer que, assim, né, ele se sente numa situação onde ele estivesse fazendo uma coisa errada, né, quando, na verdade, ele estava fazendo o que a gente espera, né, um familiar cuidando de outro. Uhum. E eu vou tentando dizer um pouco isso pra ele, que olha, você tem que legitimar isso que você tá fazendo, né? Você tá cuidando do seu sobrinho numa situação lamentável, onde sua irmã faleceu. E vou construindo isso com ele, ele vai, consegue conversar com o Conselho Tutelar, volta lá uns 15 dias depois, eu acho que uns 15 dias depois eu encontrei com ele novamente no sinal, e ele fala que a situação estava resolvida, né? Tava resolvida, o Conselho Tutelar tinha dado um documento para ele assegurando que ele poderia ficar com a criança enquanto ia escorrer o processo, e os ritos estavam correndo para que ele assumisse a guarda. Ao fim da história deu tudo certo. Mas só para vocês terem ideia, né, a gente buscando a demanda, existia até algum tipo de demanda relacionada a isso, que também envolve o nosso trabalho. Sim. Não era necessariamente do nosso território, mas também estava ali no território, porque é ali onde ele trabalha, né? Uhum. E isso é uma outra questão que é muito polêmica na nossa saúde mental, né? Que é o território é exatamente onde está o CEP da pessoa, onde ela vai lá dormir, o território é onde ela habita, né? E o que é esse habitar, né? Então, se ele trabalha, inclusive, ali na Supervia de São Cristóvão, ele sai daquele trabalho e ele passa ali para poder vender bala no Maracanã, talvez ele passe mais horas dali da vida dele do que no lugar onde, não lembro exatamente, um lugar na Baixada, a cidade que ele mora, né? Então, ele habita ali o Maracanã, né, e aquela região, tanto quando aonde ele vai dormir, né? Então, eu entendo isso como uma demanda de trabalho também. E a gente foi construindo isso, sim, né, procurando essa demanda, até que um dia apareceu duas crianças, né? Uma mais ou menos de 5, 6 anos e um outro de 9. E aí eles estavam num fliperama, esses jogos de fliperama antigos, né, que bota fichinha, né? Eu joguei muito isso quando eu era criança, né? O The King of Fighter. Eles estavam lá, só que não tinha fichinha, né? Me lembrei também, quando criança, que o meu irmão me dava o controle que não jogava e ele ficava jogando, dizendo que eu estava jogando do lado dele. Mas não estava nada acontecendo, a tela fica só se mexendo. E eles estavam fazendo exatamente isso, né? Fica aquela tela inicial do jogo e eles fingindo, né? Imaginando o jogo. E eles estavam no metrozinho, Leonardo? Onde é que era isso? Eles estavam na entrada do metrozinho. Logo na entrada do metrozinho tem um bar. Metrozinho é onde fica perto do Maracanã? É muito importante essa pergunta, né? Eu já fui entrando um pouco na cena. O metrozinho, ele fica entre a UERJ e Mangueira. A gente tem uma estação de trem desativada ali, que é a estação de trem da Mangueira. E eu não saberia te precisar por que se chama metrozinho, porque nem é tão próximo da estação de metrô. É onde tem um paredão ali na frente da UERJ, né? Isso. E a gente sabe que a Prefeitura do Rio, há mais de uma década, pelo menos do que eu tenho conhecimento, talvez pessoas tenham mais conhecimento, tenta desabitar aquele território, né? Então aquele já foi muito mais ocupado, inclusive. Hoje, do viaduto de São Cristóvão, de São Francisco Xavier, né, até a UERJ, mais ou menos, já teve muito mais habitações. Hoje tem ali até uma estrutura de coisas de carro, de lojas, sim, mas ali era uma comunidade um pouco maior, que a prefeitura foi desapropriando, e eu acho que o interesse dela era desapropriar tudo, mas houve alguma resistência do território, e hoje ainda se conserva aí essa parte que a gente está chamando de metrozinho. Antes de você contar do metrozinho, eu fiquei curiosa com uma coisa, que assim, vocês saem do CAPCI e vão andando pela rua para procurar demanda? Como é que é isso? Em equipe? Eu não sei se eu entendi bem. Queria que você contasse um pouquinho. Eu estava dizendo que como a gente não tinha uma base no início do trabalho, isso oportunizou de a gente estar indo em vários lugares. Né? Então, a gente pegava um turno de trabalho, juntava 3, 4 profissionais, né? A gente estava com equipe nessa época, só era 12 pessoas ainda, né? Não contratou todo mundo, até porque a gente ainda não tinha um espaço físico, mas já tinha um trabalho acontecendo. Então, a gente se dividia em grupos de 3 ou 4. Essa tarde tal grupo vai para cá, essa tarde tal grupo vai para tal. Assim como nos serviços, né? Tal grupo vai se apresentar em tal serviço, aí vai em equipe por equipe, ver se tem demandas graves, porque o que houver de grave a gente precisa tomar conhecimento e ação imediato, né? Mas também tentem entender quais são os fluxos de trabalho, o que já tem aqui, né? Então poder subir a mangueira, o salgueiro, e poder conhecer lá. O salgueiro tem algumas
algumas atividades lá dentro, né? Você tem escola de futebol, você tem atividade de carnaval, né? Você tem creche, você tem algumas coisas ali que a gente foi tentando se aproximar, fazendo essa cartografia do território, né? Entendendo ali qual era a disponibilidade de equipamentos públicos e privados e como aquela população se relaciona com aqueles equipamentos. Essa oportunidade de estar ali, né, um pouco mais livre no território sem uma base foi precioso nesse sentido, da gente poder fazer uma imersão no território. Imagino que deva ter sido super rico, assim. Eu fiz o meu doutorado na 22. Então, é um território que é muito caro para mim, assim, né? Então, assim, você vai falando, eu vou vendo, né? O Morro do Macaco, o Alto da Boa Vista. É um território que tem mais ou menos 300 mil pessoas, né? E na época que eu fiz, exatamente 10 anos atrás, um pouco mais, talvez, existia uma demanda imensa para a saúde mental da infância e adolescência. E quando você fala que vocês vão para a rua procurar, eu fico curiosa com isso, né? E, assim, de uma certa maneira, você já disse, né? A UERJ, ela ocupou um espaço importante, virou um território escola para a UERJ, tem muito movimento de matriciamento, mas o trabalho que você está contando agora, né? Isso não existia, o matriciamento é dentro das unidades de saúde da família. Então, fiquei curiosa um pouco assim, com essa ausência imediata de demanda que você conta pra gente, assim, né, quando você vai falando que foram perambular, né, fazer a clínica ampliada no território para poder escutar, ver e entender o que o território demanda. E aí, não sei, quando você conta, né, que você encontra essas duas crianças, tô aqui ansiosa para saber o que aconteceu. Eu acho que, assim, é uma hipótese que a gente discute muito lá no CAPSI, isso, né, que foi esse encontro com cadê a demanda, até porque a gente sabe que ela tá lá e que ela estava reprimida em vários sentidos, e a gente vai percebendo uma coisa assim, né, eu posso dizer, eu acho que é uma percepção pessoal, eu acredito que alguns profissionais compartilhem, que a gente foi vendo que existiam ações muito potentes, principalmente da atenção básica, que estavam conseguindo dar conta de questões muito complexas. Então, eu passei a participar, por exemplo, de um grupo de adolescentes na clínica na Hélio Pellegrino, na Rua do Matoso, e quando eu fui lá, eu me dei conta assim, que o grupo tinha em torno de 12, 15 adolescentes por vez, de uma demanda de média para alta complexidade, onde se houvesse um CAPSI, com certeza aquele grupo todo estaria no CAPSI. Existia aquele grupo com o EMUT, com profissionais residentes, inclusive, né, da Fiocruz, da UERJ também, que conseguiu ali fazer um trabalho muito sólido dentro da Hélio Pellegrino e conseguiu responder dentro das possibilidades, né, daquele equipamento àquela demanda. Então, eu acredito que não só eles, eu posso dizer eles mais perto, porque hoje, né, eu atuo como matriciador da Hélio Pellegrino, mas sei que as outras clínicas também criaram trabalhos potentes, e que existem também equipamentos, né, do território, que são essas atividades que a gente chama de contraturno, por exemplo, né? São atividades quando a criança ou adolescente ela sai da escola, ela vai para uma organização da sociedade civil que tem, às vezes, atividades extraescolares, atividades de esporte, mas contam, às vezes, com psicopedagogo, com psicólogo, terapeuta ocupacionais, e que conseguem fazer algum trabalho. Eu gostei disso que você falou, né, sobre o Hélio Pellegrino, porque, assim, é uma construção territorial histórica diferente do que normalmente acontecia na rede. Primeiro vinha o CAPS e as clínicas da família nasceram depois, até pelo tempo histórico disso, né, na cidade do Rio de Janeiro. Então, na 22, a Praça da Bandeira e o Hélio Pellegrino são uma policlínica super irrigada ali no território, e fiquei assim, quando você falou... Você, como profissional de saúde do CAPSI, faz matriciamento numa unidade onde o cuidado já acontece. É isso? Eu entendi bem? Isso, a gente potencializa esse trabalho. Como isso é valioso, né? Porque, assim, o CAPSI tem um lugar de uma intensividade de cuidado que a própria unidade deu resposta, e vocês poderem fazer a manutenção desse cuidado com o território através do cuidado compartilhado. Fiquei curiosa também com isso. Eu estou curiosa com um monte de coisa, mas eu não consegui deixar esse ponto passar, porque ele é uma novidade na 22 para mim, assim, eu não conhecia isso. Não, eu acho que é importante isso que você está falando, Karen, porque também é bom a gente parar, porque poderia ter sido assim,
como tem um CAPCI no território, vem a mim tudo que é grave e complexo. E aí vocês ficariam dentro do CAPCI, né? Muitos jovens poderiam se perder nesse meio de caminho, porque supostamente a clínica da família, a atenção primária tá mais perto da casa deles, né? E não, né? É um CAPCI que vai fazer uma cartografia, como você tá contando para gente, e vai se colocar no território para potencializar mais aquilo que já existe dentro e que já está fazendo, funciona, né? Que já funciona e podendo fazer outras coisas a partir daí também, né? Eu acho que as demandas que são, assim, de uma complexidade muito alta, eu acho que o município, né, a gestão do município se organizou para que essas demandas pudessem ir para os CAPCIs mais próximos, né, particularmente o Maurício de Souza. Mas existiam coisas ali, como você está dizendo, assim, né, que são de uma complexidade, são de uma gravidade, que na ausência do CAPCI, alguns recursos do território, né, público e privados, puderam contornando a situação. Eu não diria dando conta, gente. Dando conta seria muito forte. Não, é verdade. Mas assim, contornando. E como é que você organiza esse matriciamento? É uma vez por mês, uma vez por semana? Como é que isso acontece? É por demanda? Então, atualmente, eu vou falar particularmente do matriciamento da Hélio Peregrino, porque a gente tem formatos diferentes para cada clínica e para cada grupo de matriciadores. Mas atualmente a gente trabalha na Hélio Peregrino participando desse grupo de adolescentes. Esse grupo ele acontece de 15 em 15 dias e ele é indicado para os adolescentes que apresentem algum tipo de sofrimento psíquico ou tenham algum tipo de suspeita, né, de questões de saúde relacionadas à saúde mental que precisem ser, né, acompanhadas. O que acontece? Esse grupo ele recebe os adolescentes e aí lá são criadas dinâmicas, estratégias de compartilhamento. Então você cria algum tipo de dinâmica onde você produza algo que a pessoa tenha que falar sobre si, no sentido de falar sobre suas opiniões, mas também sobre os seus sentimentos. Então você vai construindo algumas coisas ali sobre a história, sobre os sentimentos e sobre as opiniões das pessoas. Então a gente pode fazer, por exemplo, a gente já fez dinâmicas sobre filmes. Então quando você vai falando sobre filme, aí você vai vendo que alguns gostam mais de terror, alguns gostam mais de tal coisa. Você vai gerando afinidade entre esses adolescentes ali também, né? E alguns vão falando sobre os sentimentos também, né? De como alguns sentem medo, como alguns sentem angústia, como alguns filmes trazem tristeza. A gente sabe que para além, né, das questões de saúde mental que a gente conhece, vamos dizer assim, né, mais comuns à saúde mental, né? Mas a gente tem hoje muitos adolescentes com muita dificuldade dos seus sentimentos, né? De identificar eles, de manifestar eles. Então é um espaço que também propicia um lugar confortável para eles poderem falar sobre essas coisas. E ali, né, tá tanto um AIMUT da Clínica da Família, quanto agora a equipe do CAPCI, e a gente pode ir compartilhando sobre aquele espaço enquanto coletivo, mas também sobre aqueles adolescentes, né? Em que momento está aquele adolescente? Será que ele precisa de uma escuta mais individualizada no CAPCI? Será que um outro grupo do CAPCI, né? Por exemplo, dali a gente pode identificar questões de gênero, isso já aconteceu, inclusive, e a gente poder pensar num grupo que está mais voltado, né, para isso, né, no CAPCI. Então a gente vai lá e divide essa demanda. A gente tem outras pessoas que a gente entendeu que vão continuar nesse grupo lá dentro da Hélio Peregrino, mas que também tem um outro tipo de demanda, que é uma demanda por fala, né, de questões, né, que são muito sensíveis, né, à sua vida, né, e a violência pelas quais passou. Então, esse espaço mais individualizado pode ser proporcionado no CAPCI. Então, a gente vai podendo compartilhar essas demandas a partir do grupo. É um matriciamento não naquele formato mais clássico que a gente conhece, né? De que a gente tem um caso difícil, então vamos sentar juntos aqui e vamos conversar com ele, compartilhar saberes e tentar achar aqui um meio comum da gente poder seguir enquanto parceiros e de serviços. Esse é o matriciamento mais clássico, diria assim, que a gente conhece. Mas a gente sabe que existem vários formatos, né? O importante, eu acredito, no matriciamento é a gente ter os usuários
e a gente ter formas de pensar o trabalho coletivo, né, dos equipamentos de saúde voltados para as demandas, para as necessidades desse usuário. E nesse grupo a gente consegue fazer isso sem ter que necessariamente fazer uma anamnese, uma discussão de caso. Pode se desdobrar para isso futuramente, mas ali é um momento onde a gente está um pouco mais livre com eles e a gente vai tendo percepções sobre cada um, se aquilo ali está dando um contorno, se dali, inclusive, pode se extrapolar dali para não ter uma necessidade de estar mais naquele espaço, de poder ir para outros espaços mais sociais. Dali, um adolescente pode se haver com a possibilidade de estar num escolinha de futebol, e nessa escolinha de futebol ele encontrar amigos e conseguir falar sobre seus sentimentos, conseguir se encontrar ali, né? E a escolinha de futebol talvez fazer um espaço de mais sentido para ele, coletivo, do que aquele grupo, e a gente podendo, né, talvez dividir um pouco no primeiro momento, talvez ele se vincular mais dali ele vai fazer uma faculdade, ele não tem nem mais tempo para estar no grupo. Então vocês vão vendo que o grupo ele é essa oportunidade, né, daquele jovem pensar um pouco sobre si, sobre os seus sentimentos, uma oportunidade mais protegida de produzir laços. Se ele tiver demandas mais complexas, uma vulnerabilidade mais alta, ele tem agora um equipamento de saúde que vai poder acolher essa demanda dentro das suas especificidades. Isso que eu ia perguntar. Como é que vocês fazem para combinar com eles, caso eles percebam que esse é um espaço que precisa de um desdobramento, né? Assim, isso é combinado claramente ou vocês observam isso no processo de trabalho? Eu fiquei curiosa com, assim, situações de crise, por exemplo, ou situações onde eles precisam de um espaço diferenciado para poder escutar o seu sofrimento, né? Você trouxe a questão da dificuldade de comunicação também. Então, como é que isso se desdobra no processo de trabalho junto com o Ziraldo? Isso vai depender do adolescente, né? Do perfil dele, da rede familiar dele. Eu acho que, lembrando agora de algumas situações, a gente já produziu interconsultas dali do grupo, por exemplo, né? Porque não é porque eu estou no grupo que esses adolescentes vão se vincular a mim, vão encontrar um lugar de confiança em mim, mas eles têm um lugar de confiança, normalmente, a pessoa que indicou eles ao grupo, e possivelmente por isso que eles foram, né? Então, a gente marca a interconsulta com a profissional da clínica. Essa interconsulta produz ali também, né? A gente, ela transfere um pouco dessa confiança que o usuário tem nela para mim, e dali a gente pode ou desdobrar em outras interconsultas, ou até uma interconsulta que vá ao CAPSI, ou dali nem ser necessariamente uma interconsulta, já ser um atendimento de acolhimento no CAPSI. Isso é uma das possibilidades. Existem outros adolescentes que eu já vi que já chegam com um certo receio sobre o CAPSI, né? Tem essa coisa dos memes. A gente tem isso é bom e ruim, né? Acho que ao mesmo tempo que divulga o trabalho, às vezes, mas divulga sob uma perspectiva, às vezes, equivocada. Então, eu acho que tem que ter uma propaganda sobre esse trabalho, mas ela precisa ser um pouco mais qualificada, né? Mais cuidadosa. Mas isso está chegando aos adolescentes com força. Eu acho esse ponto fundamental. Explica para um adolescente, faz de conta que tem milhões de adolescentes ouvindo a gente agora. O que você diria para eles se eles precisassem de um CAPSI? Olha, eu acho que se eles têm hoje algum sentimento, né, de sofrimento psíquico, e aí eu nomearia sofrimento psíquico como angústia, ansiedade, né, tristeza forte, né? Alguma coisa ali que você não está conseguindo, né? Aquilo ali está muito forte para você, né? Isso é muito do adolescente, da criança que vai sentir isso. Mas se ele sente alguma coisa que está muito forte para ele dentro dessa dimensão do sofrimento, eu acho que ele tem que buscar um serviço de saúde. E esse serviço de saúde pode ser tanto a clínica da família, quanto pode ser o CAPSI, independente, vamos dizer assim, do nível de gravidade desse sofrimento. Porque mesmo ele chegando a um CAPSI, e a gente sabe que hoje o CAPSI ele é um lugar para média e alta complexidade, mas ele é um lugar também de acolhimento. Então é um lugar que vai receber qualquer criança e adolescente que apresente algum sofrimento psíquico, que apresente alguma demanda relacionada à saúde, né, para que a gente possa apoiar ele nessa demanda, né, e construir com ele, se for no CAPSI, um trabalho que vai se desenvolver no CAPSI, e se não for no CAPSI, um trabalho que vai se desenvolver no território com os outros equipamentos, tanto de saúde, quanto de educação, quanto de assistência social, desportivo, lazer. Então, eu diria assim, se você acha que precisa, hoje, criança e adolescente, se você acha que você precisa de uma ajuda da saúde, vai no CAPSI. E lá
a equipe vai avaliar junto com você, né? Você vai ser acolhido, esse acolhimento vai levar um tempo ali e a pessoa vai poder dizer para você, olha, eu acho que você precisa de um pouco mais de ajuda, eu acho que talvez não seja aqui, talvez possa ser em outro lugar, talvez a gente precise conversar mais, né? Então, é importante chegar. E lá a gente entender o que é esse sofrimento, o que é essa angústia, o que está acontecendo. E às vezes o fato de estar com esse sofrimento, né, não é algo que as pessoas associam à loucura, porque eu acho que os memes são esses, né? Eles associam a loucura com toda uma carga de preconceito em relação a isso que a gente chama de loucura, né? Então, acho que é isso também, né? Não necessariamente tem algo aí... É ruim o sentimento, mas você pode encontrar ajuda, né? E pode fazer um caminho para sair dessa tristeza, dessa angústia, né? Eu acho que tem um trabalho super importante com toda a sociedade, e eu acho que com as crianças e adolescentes não é diferente, da gente tirar um pouco, desmistificar, né? Tirar um certo véu sobre essa coisa da loucura, né, do sofrimento psíquico e da saúde mental. E isso não é à toa, as pessoas não têm esses sentimentos à toa, né? A gente sabe o quanto muitos diagnósticos são invalidadores na sociedade. Sim. Né? Então, esses fantasmas não são à toa. A gente precisa também, enquanto profissionais, entender isso e trabalhar com esses fantasmas também, né? Porque muitas vezes eles são invalidadores para a sociedade. Né? A gente sabe hoje, né? A gente sabe diagnósticos estigmatizados como esquizofrenia, como bipolar. A gente tem inúmeras situações onde pessoas com esse diagnóstico conseguem, né, sustentar-se financeiramente, sustentar laços familiares, sustentar a questão da educação. Tá no trabalho, né? Então isso diz muito mais de como a sociedade recebe essas pessoas do que sobre esses diagnósticos em si. Né? Então eu acho que a gente vai precisar, né, a gente, profissionais de saúde, da política como um todo, política social, trabalhar com a sociedade isso, assim, de que mesmo esses diagnósticos que são mais estigmatizantes, eles não são essa limitação que o senso comum quer, muitas vezes propaga, né? E que existem várias camadas de sofrimento, né? Para além, né, dos diagnósticos, para além, né, desses tipos de ditos como adoecimentos, mas também, né, sofrimentos que nem são dados necessariamente com o nome assim, de adoecimento, de diagnóstico, né? Uma tristeza diferente de uma depressão, né, por exemplo, né? Totalmente diferente. Fiquei pensando que a gente está indo pro fim já, né? Se você puder falar brevemente, qual é a população que hoje o Ziraldo tem, que ele atende dentro dele, e como é que ele faz essa interlocução com o território, como você já estava dizendo antes, assim, mas assim, tem um perfil, é de vulnerabilidade? Quem procura o CAPCI Ziraldo na 22? Olha, o perfil do CAPCI Ziraldo, ele é um pouco, diria assim, mesclado no sentido racial, né? A gente tem uma população assim, né, branca, uma população negra e, enfim, tem uma certa divisão também de classes sociais, digamos assim, né? A gente tem um grupo grande de uma classe social média, e às vezes até alta, que acessa o CAPCI, e tem um grupo de extrema vulnerabilidade. Então, se eu fosse fazer alguns cortes assim, em relação a racial e classe econômica, é um CAPCI que, para minha experiência, é um pouco diferente da 3.3, por exemplo, da 3.2, de outros territórios de onde eu conhecia, onde ele era massivamente marcado por vulnerabilidade econômica, social, e por uma cor, né, também, né, uma cor que a gente sabe que muitas vezes está ligada, né, tem um racismo muito forte conectado à economia. E no CAPCI Ziraldo não, você vê ali pessoas às vezes com condições socioeconômicas, né, um pouco mais favorecidas, mas que seu sofrimento é de uma ordem que necessita esse tipo de serviço, né? Você tem arranjos familiares com muita dificuldade de se sustentar,
que necessitam de equipamentos que ajudem, né, no fortalecimento dessas relações familiares, na proteção dessa criança e desse adolescente, no entendimento desses pais que também sofrem dentro desses encontros, né? Então, o público do Ziraldo hoje, ele tem uma diversidade, tem uma diversificação, tanto eu diria de classe socioeconômica, quanto de cor, raça, gênero. E eu acho que, para além da demanda que chega, tem um trabalho nosso de buscar, importante, as demandas das populações que estão em extrema vulnerabilidade, como é o caso do Metrozinho, que a gente veio aqui conversar, né? Mas também, né, a gente tem populações no Salgueiro, no Borel, no Formiga. A gente tem algumas ações voltadas para essas populações, assim como, por exemplo, para a Aldeia Maracanã, que a gente entende que tem crianças e adolescentes ali que precisam também, né, de ajuda, às vezes da ordem da saúde mental e do sofrimento psíquico, mas às vezes da ordem da articulação da saúde, porque eles são marcados por, né, inúmeras tentativas de retirar eles de lá e de muita violência do Estado. Então, a gente tem um trabalho de chegar lá e dizer assim, né, olha, tem algumas coisas aqui que a gente quer tentar ajudar vocês do ponto de vista de saúde, né, e construindo alguma coisa de uma confiança com eles, né, para que eles possam se abrir para a vacinação, para que eles possam se abrir, né, para levar, né, as crianças e adolescentes deles lá, mas também que a gente possa levar pessoas para conhecer os espaços deles lá. Então, a gente já foi convidado em algumas cerimônias e algumas atividades de lá dentro para levar as crianças e adolescentes. Então, a gente construiu uma parceria super importante com esse grupo também. Então, tentando responder a sua pergunta, é um CAPCI que, para além também das demandas que chegam, né, de corte de classe, raça, cor, também é um CAPCI que procura diferentes, né, grupos sociais no território que estão em vulnerabilidade social e que precisam de um suporte dessas famílias, dessas crianças e adolescentes que estão lá. Muito legal. E assim, para finalizando então, hoje como está essa ação nesse campo, nesse local chamado Metrozinho? E semanalmente, hoje a gente conta com a equipe do Consultório na Rua, com a equipe do CAPS AD, com a equipe do CAPCI e também com alguns profissionais da UERJ, né? Principalmente da Escola de Enfermagem. Existe uma equipe de extensão que participa das atividades com a gente também, né? Apoiam muito nosso trabalho lá. E o trabalho, a gente chega lá nas terças-feiras e hoje a gente faz algumas reuniões antes, então nosso trabalho está um pouco mais, né, consolidado. A gente faz algumas reuniões, pensa um pouco, né, qual é as necessidades do território em um determinado momento, e aí a gente vai lá e chega lá e tenta se organizar, porque o território é grande e a gente tem bastante gente agora. Então a gente, né, a gente tem, vamos dizer assim, 4 espaços mais ou menos mais significativos, que são os bares ali do início. A gente tem essa parte onde fica a parte da reciclagem, né? O grande galpão que tinha lá foi derrubado já, mas algumas pequenas estruturas de venda de reciclagem ainda se sustentaram lá. A gente tem umas partes que são mais voltadas realmente para o uso, né? Então as pessoas estão em uso intenso de crack, né? E a gente tem uma coisa ali um pouco mais aberta, né? Um pátio um pouco mais aberto. Então esses são alguns, tenta localizar um pouco esse mapa, a gente chega lá e a gente se divide um pouco no território. Não necessariamente por equipamento. Às vezes a gente se divide também, vem um do CAPCI, um do Consultório na Rua e um da UERJ para cá. Vamos um para cá, um para cá, um para cá. Às vezes até pelos vínculos, porque a gente já está no trabalho lá consolidado, então a gente já vai lá às vezes em busca de determinadas demandas, né? Então, vai procurar não sei quem que está precisando de tal coisa, não sei quem ligou para não sei aonde, disse que estava precisando de tal coisa. Então a gente vai indo já em algumas demandas que já estão mais, né, colocadas, e também buscando demandas no território. Então a gente chega lá, de acordo com essas demandas que a gente já sabe e de acordo com as questões que a gente está planejando, se divide para poder fazer a cobertura das necessidades daquele território. A gente fica ali hoje entre 10 e meio-dia, mais ou menos, nesse território. A ação dura mais ou menos umas 2 horas. Depois a gente retorna, tenta se juntar, fazer, né, uma pequena avaliação de como é que foi o trabalho e seguir ele, né, semanalmente, com a reunião mensal. A gente acha muito importante conseguir sustentar esse espaço de reunião
porque esse trabalho ele precisa ser bem planejado, né? A gente tem alunos em formação, então a gente tem essa preocupação da presença desses alunos de formação, a gente tem preocupação com a continuidade do trabalho com essas pessoas, com o não atropelamento, né? Porque às vezes a gente pode estar fazendo... Então essas reuniões são importantes para a gente saber onde cada parte das equipes está atuando e como a gente pode colaborar entre si, né? E aí essas reuniões são intercaladas com essas ações e a gente consegue fazer um trabalho consolidado. Muito obrigada, Leonardo. Obrigada, Leonardo. Foi muito bom te ouvir. Acho que vai ser muito bom esse episódio, né? Com toda essa riqueza que você traz, com toda essa forma, né? Que vocês estão trazendo aí de trabalho mesmo no território, né? Desencapsularam. Né? Exatamente. Queria também agradecer e dizer que a gente sabe que não é simples ir para um território vulnerável atender crianças e adolescentes em situação de ruptura dos direitos dessas crianças, de situações de cenas de uso, e agradecer também, né, a sua coragem de poder compartilhar isso. Muito obrigada. Eu quero agradecer a vocês o espaço hoje, né, poder falar um pouco, né, desse trabalho que eu acho brilhante, assim, né, o trabalho da saúde mental e desse CAPSI. Queria poder ter falado mais sobre o Metrozinho, eu acho que é uma experiência muito rica, mas acredito que a gente vai ter tanto o seminário, né, quanto também vai ter a publicação disso, do trabalho do Metrozinho, e nesses espaços a gente vai poder estar... a gente vai estar podendo compartilhar um pouco mais do que é essa experiência do Metrozinho, que não envolve só o trabalho do CAPSI, né, mas de vários equipamentos juntos para sustentar um cuidado nessa rede. A gente pode também, Leonardo, compartilhar no Instagram do Faísca mais detalhes da experiência de vocês. Faísca Boas Práticas está no Instagram, quem quiser seguir. A gente vai, com o seminário, reproduzir algumas das experiências também no espaço do Instagram e possibilitando que as pessoas possam acessar vocês também. Essa é a nossa intenção. Então, eu queria mais uma vez agradecer e dizer que a gente sabe da riqueza e que a gente tem outros momentos que a gente vai se encontrar e poder compartilhar com o detalhe e a riqueza que isso tem. Muito obrigada. Obrigada, Leonardo.